Dércio Alfazema foi desenterrar um vídeo antigo onde o saudoso David Simango faz de alguma forma críticas à postura de Venâncio Mondlane enquanto membro do partido MDM na época, né? Bom, a gente sabe que Alfazema é um grande escova ali do partido Frelimo, né? Mas para este caso, ou neste caso aqui, acredito que ele tem um bocado aqui de razão, né? Primeiro porque a gente não pode confiar, meus caros, sejam muito atentos, não confiem cegamente em políticos, né? Política é algo realmente que trabalha muito com manipulação, então nós temos que ter o senso crítico, na verdade, né? Mas olhando para aquilo que é a postura dos governantes ou dos líderes atuais, né? Da oposição, epá, Venâncio podemos dizer que é a figura mais proeminente, mais confiável, entre aspas, né? Mas não podemos, na verdade, como povo, nos entregar assim, de olhos fechados para qualquer político, né? Temos que realmente estar de olhos abertos, senão também acabaríamos nos tornando lambibotas, por exemplo, do partido Anamola, que é o partido que está muito proeminente agora, né? Que realmente está na linha da frente naquilo que é a oposição. Do mesmo jeito que a gente critica o partido Limo, né? E os seus lambibotas, estaremos também, entre aspas, sendo lambibotas dos partidos da oposição, concretamente aqui o Anamola. Então, vamos ouvir essa explanação. Há pessoas que quando entram num partido estão caladas, fazem um trabalho, cansam-se, vão para outro partido também continuam caladas. Há pessoas que quando entram num partido estão caladas, mas quando saem procuram protagonismo. Mas acredito eu, essas mesmas pessoas, do jeito que falam quando saem, lá onde vão, também, naturalmente, os partidos que os recebem não tardam que vão ter os mesmos trocos. Das deserções, a mais polêmica foi a do Venâncio Mondlane, dada a sua notoriedade política, era membro do MDM e relator da bancada no Parlamento. Ao recusar ser cabeça de lista para a cidade de Maputo, Venâncio Mondlane argumentou que não foi consultado. Afinal, como é que tudo aconteceu? Olha, eu penso que o MDM começou com a saída do secretário-geral, o Ismael Mussa. Tanto o Ismael Mussa era uma figura mais notória porque era secretário-geral. O Venâncio, quando sai, não era secretário-geral do partido. Portanto, não pode ser uma figura notória, de visibilidade dentro do MDM. E não pode ser uma pessoa de definição políticas dentro do MDM. É verdade, apareceu no MDM em 2013, se não estou a erro. Teve a oportunidade de ser indicado para ser candidato. E nesse processo nunca imaginou que era um processo antidemocrático, porque foi indicado. Teve a oportunidade de ser indicado para concorrer à Assembleia da República, acabou sendo eleito membro, deputado da Assembleia da República, foi designado para ser relator da bancada, e nesse processo de designação de relator da bancada, para ele havia democracia, porque foi um benefício de interesse pessoal. Foi designado para ser membro da Comissão Política, não participava nas atividades da Comissão Política, não cumpria, e pode imaginar de que durante a preparação do Congresso havia sido designado como porta-voz do Congresso, chegou no dia, na hora da cerimônia de abertura do Congresso, dizia que não podia ser porta-voz do Congresso, tanto mais que só veio ao Congresso porque a igreja adiou o programa que ele tinha, senão teria ficado na igreja. Nos horários e nos programas, nas agendas da Comissão Política, nunca aparecia, sem justificar, portanto, significa que não estava preparado para assumir estes cargos para o qual foi designado. Mas ainda assim o MDM confiou Venâncio Mondlane para a cidade de Maputo. Ele havia sido o candidato do MDM em 2013. Não havia nada de mal de voltar a ser candidato agora, em 2018. E como se não bastasse, mesmo antes do Congresso, já proclamou publicamente, pessoalmente, antes dos órgãos do partido iniciarem o processo, que era candidato do MDM. Em pleno Congresso, declarou-se, ele pessoalmente, com a sua voz, que era candidato do MDM. Portanto, do jeito que ele declarou que era candidato do MDM, voltou a ser ele mesmo a negar. Tanto mais que a deliberação que o nosso delegado político leu foi uma deliberação feita
quando ele aceitou e se proclamou como candidato. Portanto, eu penso que ele tem outros voos. O que eu desejo a ele que tenha boa sorte, que tudo lhe corra da melhor forma. Portanto, é assim como a vida funciona. As pessoas entram, as pessoas saem. E é preciso compreender de que nós, como o MDM, estamos bem de saúde em Maputo. E se houve concertação prévia, por que anunciar a Venâncio Mondlane como cabeça de lista para a cidade de Maputo na sua ausência? E por que eleição em Nampula e indicação em Maputo, na cidade de Maputo? Em Maputo, como eu dizia, mesmo antes do Congresso, ele havia sido proclamado candidato. Ele, com a sua própria voz, exibiu até a nível da Assembleia da República. Num processo democrático internamente? Se for a ver na Assembleia da República as suas intervenções antes, ele escrevia lá embaixo, candidato do MDM para Maputo. Portanto, se ele escrevia aquilo que ele lia, significa que ele, junto à estrutura do partido e junto aos quadros de Maputo, já haviam consertado. Portanto, para mim, não vejo nenhum mal, porque ele aceitou, infelizmente mudou de pensamento. E não se pode negar alguém a mudar de pensamento. Portanto, eu sinto que isso faz parte das liberdades que o MDM oferece aos seus quadros. Ele mudou. Tanto mais que muitos outros o podem fazer a qualquer altura. Mesmo proclamados, podem mudar. Portanto, eu penso que não podem achar estranho um quadro, alguém que se proclame ou que seja eleito candidato, chegada a hora, pensou melhor e dizer que não consigo esses voos, não estou interessado, que vou. Portanto, esta é a liberdade que nós damos no MDM. Para Venâncio Mondlane é uma incongruência total e completa ser apresentado como cabeça de lista, depois de ter visto rejeitados todos os seus posicionamentos políticos e sociais. Fez críticas à democracia interna e diz que em nenhuma ocasião foi ouvido ou percebido. Como é que o MDM, enquanto partido, se expressa democraticamente na gestão do partido? Olha, sabe, há pessoas que gostam de viver na base de mentiras. E isso nos chama a razão para a gente analisar. Um indivíduo que se proclama ser pastor, que tem que ter uma entidade como pastor, a figura de pastor, a figura religiosa. Como é que essa pessoa que aceita ser membro da comissão política e diz que não há democracia, se ele diz que quer que um membro da comissão política seja eleito, e como é que tu ao mesmo tempo dizes não? Você me nomeia, eu aceito. Mas depois vou dizer que não. O membro da comissão política tem que ser eleito. Por que não? Estou a dizer que não. Stop. Eu não aceito esse cargo, porque eu entendo que o membro da comissão política tem que ser eleito. E é preciso ver as pessoas. A nível do MDM, nós tivemos um debate extraordinário sobre os estatutos e outros documentos do partido no Congresso. O problema da democracia não é apenas o voto. O problema da democracia é respeitar os estatutos do partido. E esse respeitar. E como é que surgem os estatutos do partido? Os estatutos do partido são votados. Portanto, a maioria vence e coloca o tipo de estatutos, o tipo de instrumentos legais que o partido precisa para o seu funcionamento. Então, eu, que tinha outro tipo de pensamento, tenho a obrigação de respeitar esse direito. Portanto, a partir da altura que um membro tem um direito, significa que o outro membro tem que respeitar necessariamente esses direitos. Porque se eu não consigo fazer passar uma mensagem, porque os outros convenceram a maioria para fazer passar uma outra mensagem, eu tenho que assumir essa mensagem. Portanto, é exatamente este que é o problema.